Boa noite, meus caríssimos alunos do Sistema de Informação. Estamos aqui começando o nosso segundo módulo do Direito, da disciplina Direito para a Informática. Como eu prometi vocês no módulo passado, esse módulo vai ser especial porque ele vai focar apenas nas normas jurídicas que têm relação direta com a área de TI. Né? A gente fez toda uma apresentação, uma contextualização do direito em geral e agora nós vamos para as matérias específicas. Confesso a vocês que não vai dar para abordar com tanta riqueza de detalhes todas as matérias específicas entre direito e tecnologia da informação, porque nós estamos com um calendário um pouco mais enxuto, né? E nós temos que terminar de dar todo o conteúdo até o final desse módulo. A gente não vai dar mais um terço como foi no módulo passado. Dito isso, a matéria que a gente principalmente vai trabalhar é essa aqui que vocês estão visualizando, que é o direito da propriedade intelectual, tá? Bom, primeiro eu vou fazer aqui uma apresentação genérica. Propriedade, como vocês estudaram comigo Constituição, é um direito básico do cidadão, é um direito fundamental. Só que a propriedade que a gente está mais acostumado a ter intimidade e contato são as propriedades físicas, as propriedades materiais. Então, você tem um computador, você tem um caderno, você tem a sua roupa. São propriedades materiais. Por que materiais? Porque elas são matéria, você consegue tocar nelas. Só que com o passar do tempo, o ser humano percebeu que não é só a propriedade material, aquela física, tangível, que é possível de você proteger no direito, mas também uma propriedade que nós chamamos de propriedade imaterial. E aqui está chamada propriedade intelectual, que é a propriedade que vem da nossa criatividade, da nossa inteligência. Então, você pode, por exemplo, ter até a propriedade física, material do celular, mas você não tem a propriedade intelectual sobre a tecnologia que está ali. Se você tem um celular Android, a tecnologia ali do Android pertence à empresa que desenvolveu aquele sistema. E se você tem um celular do iPhone, né, da Apple, você é detentor apenas da propriedade material celular. Mas quem é detentor da inteligência, da tecnologia que está por trás daquele sistema é a empresa Apple. Consegue perceber, então, a diferença na prática entre a propriedade material, que é aquela que eu consigo tocar com o celular, e a propriedade intelectual, que é a ideia transformada em inovação? Né? Não basta ser só a ideia na cabeça. Eu tenho uma ideia na cabeça. Não, isso não é propriedade intelectual. Essa ideia ela tem que se transformar em inovação. O que é inovação? É quando a sua ideia ela vai para o público, ela vai para a sociedade. Entende? Então, esse é o conceito de propriedade intelectual. Vamos depois voltar a esse quadrinho mais lá na frente. A propriedade intelectual prevê regras jurídicas que concede o direito para a pessoa que teve aquela ideia e desenvolveu a inovação, protege de eventuais terceiros e ainda estipula um prazo de validade. Ou seja, você vai ter o direito, você vai ter o monopólio, é isso mesmo, o monopólio sobre aquela tecnologia, caso você não queira, obviamente, licenciar a tecnologia, né? Mas esse monopólio ele vai ter um prazo de validade. Ele não vai durar para todo sempre, como a gente vai ver mais lá na frente. Desses direitos que são de propriedade intelectual, a gente tem vários tipos. A gente tem a patente, que a gente tem patente de inovação, né? E a patente modelo de utilidade. Nós temos os desenhos industriais, né? Enfim, a gente tem vários tipos aqui que a gente vai... Temos programas de computador e por aí vai. A gente vai falar das espécies mais direitinho nos próximos slides, tá?
Mas então o ramo da propriedade intelectual, e aqui está até industrial, perceba lá na frente que a propriedade industrial ela é uma espécie de propriedade intelectual. Não é um sinônimo não, tá? Não pense que propriedade industrial e propriedade intelectual têm o mesmo significado, que não tem. A propriedade intelectual é muito mais abrangente, porque ela contempla os direitos autorais, né? Ela contempla os materiais genéticos que foram modificados em laboratório. Já a propriedade industrial, não. A propriedade industrial é só aquele mais voltado mesmo para tecnologia de máquina, sabe? Uma coisa mais voltada para as máquinas e indústria e tudo mais. Tá? É um ramo que é diretamente relacionado com desenvolvimento e investigação de tecnologias implementadas pelo setor empresarial de um país e com política de desenvolvimento adotado pelo Estado. Qual é o local, né, em que a gente costuma fazer a proteção da propriedade industrial, não é intelectual, industrial? INPI, tá? É muito importante que vocês lembrem deste órgão, desta autarquia federal, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O nome já diz que é industrial, eu não posso colocar ali, por exemplo, um direito autoral, não posso registrar um direito autoral. Mas, professor, aonde que eu devo proteger a minha patente? INPI. Professor, onde eu devo proteger a minha marca? INPI. Entende? Professor, onde eu devo proteger o meu desenho industrial? INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Vamos falar logo dessa divisão aqui. Primeiro, você pode perceber que no primeiro quadro, propriedade intelectual, a gente tem um termo genérico que contempla 3 grandes campos em azul. O campo da propriedade industrial, o campo do direito autoral e o campo da proteção sui generis. Tá? Então, a propriedade intelectual é um termo que contempla tudo isso aqui. Agora, perceba que propriedade industrial... Nem toda propriedade intelectual será propriedade industrial, porque pode ser direito autoral ou pode ser proteção sui generis. Cada um desses campos em azul, que são espécies de propriedade intelectual, eles têm as suas subespécies, que a gente vai falar mais à frente. Hoje nós vamos falar basicamente de patente, tá? Vamos falar basicamente de patente. Mas, por enquanto, vocês têm que saber que são 4 tipos de propriedade industrial. Isso aí é uma coisa que eu exijo. Exijo não é bem a palavra muito forte, mas que veementemente eu falo que os meus alunos têm que aprender, porque tem a ver com a formação de vocês. Propriedade industrial pode ser patente, marca, desenho industrial ou indicação geográfica. Essas são as 4 espécies de propriedade industrial. Dessas 4 espécies, eu só vou aprofundar as 3 primeiras. Eu não vou entrar em indicação geográfica, porque indicação geográfica tem a ver com agronegócio, né, com a origem de determinados alimentos, a origem de determinadas bebidas, típicos de lugares específicos, e isso não tem muito a ver com o nosso curso. O que tem a ver com informática, com TI, é patente, marca e desenho industrial, tá? E o que tem muito a ver também com informática são os direitos autorais. Por quê? Porque o direito autoral tem tudo a ver com a programação, por exemplo, né? Você tem o direito autoral em geral, que são as músicas, as obras de arte, os projetos de arquitetura, os desenhos. E você tem um direito autoral muito específico, que inclusive recebeu uma lei própria, que a gente vai falar na frente, a Lei 9.609, que é o programa de computador. Então, é muito importante que você separe as espécies de direito autoral entre direito autoral em geral e direito autoral específico para programa de computador, tá? Que recebeu uma lei própria. E, por fim, nós temos as proteções sui generis, que são outros tipos de propriedade intelectual que não se encaixam nos outros campos. Por quê? Porque são diferenciados, tá? São diferenciados. A maioria deles, exceto topografia de circuitos integrados,
tem também muito a ver com agronegócio, com plantação e tudo mais. Não o caso de topografia e ciclos integrados. Então a gente também não vai aprofundar muito, tá? Professor, é importante que eu saiba o que é aí desse quadro que você acabou de apresentar. Primeiro que propriedade intelectual é o gênero e propriedade industrial é a espécie. Segundo, que você tem a propriedade industrial, que se subdivide em patente, marca, desenho industrial e indicação geográfica, e você tem o direito autoral, que se divide em direito do autor e direito do programa do computador. E que você tem lá proteções sui generis. Tá? Não precisa nem aprender quais são essas proteções sui generis. Não precisa. É isso que eu vou pedir para você. Eu basicamente vou pedir até o termo proteção sui generis, só. Essas ramificações aqui, cultivares, topografia e ciclo integrado e conhecimento tradicional, eu não vou cobrar. Agora, todo o resto é importante que você saiba, tá bom? Como é que é o sistema jurídico da propriedade industrial? Bom, a gente tem uma lei, né, para tratar das patentes, para tratar das marcas, que é a Lei 9279 de 96. Tá? Essa é a principal lei que trata da propriedade industrial no Brasil. Mas a propriedade industrial é um ramo tão complexo que ele não se norteia apenas pela Lei de Propriedade Industrial 9279, mas também se norteia por tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, que a gente vai falar disso aqui. Aliás, existem vários tratados internacionais. Tá? Protocolo de Madrid para marcas, Acordo de Locarno para desenho industrial, Acordo TRIPS. Bom, a gente tem vários, mas o que eu vou trabalhar com vocês mesmo é a Convenção da União de Paris. É o único tratado internacional que eu vou cobrar mais. Então você tem a Lei 9279 de 96, você tem os tratados internacionais, principalmente a Convenção da União de Paris, e tem uma terceira norma jurídica que serve como fonte para esse ramo tão especial do direito, que é nada mais, nada menos que a própria Constituição Federal da República. Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 29, ela fala especialmente da propriedade industrial. E tem uma coisa aqui que eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção. Eu vou explicar. O que diz esse artigo? A lei assegurará aos autores dos eventos industriais um privilégio, que é aquele monopólio que eu falei para vocês. Só que esse privilégio ele será temporário para a utilização. Bem como também protegerá, né, as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintos, tendo em vista o quê? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Gente, eu estou ensinando para vocês aqui um assunto que, na minha opinião, deveria ser obrigatório em todo curso técnico. Qualquer curso técnico, mesmo que não seja relacionado à TI, deveria estudar direito da propriedade industrial. Porque a principal finalidade de você ter um direito regulamentando essas obras derivadas do intelecto humano é você desenvolver o interesse social, é você desenvolver a economia de um país, pô. Eu costumo perguntar para os meus alunos, fazer a seguinte reflexão. Se você parar para pensar, os países desenvolvidos, ricos e desenvolvidos, são justamente países que têm um bom avanço tecnológico. Suécia é rica ou pobre? Rica, desenvolvida, alto nível tecnológico. Estados Unidos é rico ou pobre? Rico, alto nível tecnológico. Alemanha, rica, alto nível tecnológico. Você tem até casos mesmo como países que eram mais pobres que o Brasil e que se tornaram potências e que são mais ricos hoje do que o Brasil, como é o caso da China e da Coreia do Sul. Tanto a China quanto a Coreia do Sul são mais ricas que o Brasil. E adivinha, eles investiram
em ciência e tecnologia. Eles investiram em propriedade industrial. E isso gerou retorno tanto para o social, ou seja, aqui, né, tendo visto interesse social, quanto gerou retorno para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, se eu perguntar, ou se alguém um dia te perguntar daqui a alguns anos, cara, qual que é a finalidade? Para que tu estuda isso? Qual é a finalidade de tu estudar isso? Ah, que blá, blá, blá? Não, meu amigo. Não é blá, 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 não. A finalidade é o desenvolvimento social e econômico de um país. Essa é a finalidade da propriedade industrial. Isso está no artigo 5º, inciso 29 da Constituição. Tá? Vamos falar um pouco da Convenção da União de Paris aqui. Como eu disse para vocês, a Convenção da União de Paris é um tratado internacional e obriga a todos aqueles que são signatários. Quase todos os países do mundo são signatários da CUP, são signatários da Convenção da União de Paris, tá? Entre eles o Brasil. E é óbvio que os princípios e as regras deste tratado só obrigam os países que são aderentes, que são signatários desse tratado. Quais são os princípios que regem a CUP? Primeiro, o de tratamento nacional, que basicamente aqui é o princípio da igualdade. Você não pode dar tratamento diferenciado entre nacional e estrangeiro. Se chega um alemão para poder patentear uma tecnologia no Brasil, ele tem que obedecer, ele tem que ser tratado do mesmo jeito. Como, por exemplo, não pode o INPI cobrar uma taxa maior apenas porque o cara é alemão, você entende? Não pode o INPI pedir algum requisito para a tecnologia ser patenteada diferente do brasileiro, entende? Claro, ele pode até pedir lá uma tradução para um tradutor juramentário do documento, né? Porque ninguém é obrigado a ler em alemão, mas você não pode pedir assim, coisas apenas porque o cara é estrangeiro e você quer dificultar o acesso dele à proteção de tecnologia no Brasil, entende? Você não pode fazer isso. Então, o princípio do tratamento nacional é tratamento igualitário entre estrangeiros e nacionais. E a mesma coisa é o Brasil em relação à Alemanha. Chegou um brasileiro lá na Alemanha. O brasileiro pode até ter que traduzir, né, o pedido para o alemão, claro, com certeza. Mas não vão poder cobrar mais caro para o brasileiro do que cobrariam para o alemão. Certo? E nem vão cobrar mais barato porque ficaram com peninha da gente, porque a gente é pobre. Tratamento igualitário. Tá? O segundo, eu vou pular lá por debaixo, porque eu acho que ele tem relação com esse primeiro. O segundo princípio é da independência das patentes. Embora eu diga, não confunda, embora eu diga que a gente tem que tratar nacional e estrangeiro da mesma forma, isso não significa que os países não têm autonomia para estabelecer seus próprios critérios, não, tá? Os critérios para se proteger uma marca ou uma patente nos Estados Unidos pode sim ser diferente dos critérios adotados pelo Brasil. Eu estou falando no caso dos dois serem signatários da CUP. Tá? O que não pode é você ter um tratamento diferenciado, né, entre o estrangeiro e o nacional. Agora, a Bélgica, a Holanda, pode estabelecer critérios diferentes para a proteção do que o Brasil estabelece. O nome disso é princípio da independência das patentes. Os países signatários da CUP são independentes para apreciar e julgar os pedidos de patente depositados em seus territórios conforme o seu critério. Claro que eles obedecem uma legislação internacional, né? Não é uma bagunça, eu posso estabelecer o critério que eu quiser. Não, não é isso. Eles seguem uma legislação internacional. Só que essa legislação internacional, ela dá diretrizes gerais. As diretrizes específicas variam de país para país. Princípio da independência das patentes. Ok? Outro princípio. Eu vou para o princípio da territorialidade. Não estou seguindo a ordem aqui, mas vocês estão entendendo. O princípio da territorialidade é muito fácil. Professor, patenteei um hardware aqui. Fui lá no Rio de Janeiro, né? Lá no centro do Rio de Janeiro e patenteei lá no NPI, um hardware. Ok.
O cara lá em São Paulo vai poder patentear uma tecnologia igual a minha? Não, não vai poder. E o cara lá na França, ele vai poder proteger uma patente, poder ter uma patente ou uma tecnologia igual a minha? Vai, ele vai poder. Porque a patente ela tem abrangência no território do país em que ela foi depositada. Atenção, a patente é de proteção de território nacional. Vale em todo o Brasil, ou vale em toda a França, ou vale em toda a Itália. Ele vale em todo o território do país em que ele foi depositado. Tá bom? Tá? Não vale só no estado, não vale só na cidade, não vale no mundo inteiro. Ele vale no país. Aí você fala, pô, professor, então qual é a razão de eu ter um tratado internacional se eu não posso proteger a minha tecnologia em outro país? Só posso proteger no Brasil. Não, você pode proteger em outro país. Você pode. É para isso que tem o princípio da prioridade unionista. Esse princípio, ele fala o seguinte, a partir do momento que você deposita a sua patente no seu país de origem, você tem 12 meses, no caso de patente, para reivindicar a prioridade nos demais países. Então, vamos supor, no dia 1º de janeiro de 2020, antes da gente fechar tudo por causa da pandemia, você foi lá no NPI e depositou a sua patente. Aí, 6 meses depois, um cara lá na França depositou uma patente igualzinha à sua. Igualzinha à sua. Em tese, você poderia reivindicar a prioridade lá na França. Por quê? Porque você tem uma prioridade de 12 meses de fazer isso em outros países. Compreende? O problema é que quando você fizer aqui no Brasil, já vai deixar de ser novidade. Mas enfim, depois eu falo da questão da novidade. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês compreendam é que existe sim um privilégio para quem está dentro dessa Convenção da União de Paris, que é o quê? Depositou no seu país de origem, você tem 12 meses para ir lá no outro país, que é signatário da CUP, e depositar também lá, e proteger também lá, ok? Aí você vai ter proteção no seu país e no país estrangeiro. Vou falar muito do acordo TRIPS, né? Que ele é voltado mais para a questão de outras questões específicas que a gente não vai ter tanto tempo para falar. Professor, tem algum tratado internacional para eu proteger minha patente no mundo inteiro? Vamos lá. Primeiro, não existe patente internacional, já falei. Patente só vale no teu país. Agora, existe um tratado internacional que facilita, eu disse facilita, o depósito em vários países ao mesmo tempo, que é o PCT. Esse PCT é um processo em que você dá a entrada no NPI e ele redireciona o seu pedido para vários países do mundo ao mesmo tempo. Mas isso não significa que a sua patente vai ter proteção mundial, porque cada país vai fazer uma análise individual e cada país vai dizer se aceita ou não proteger a sua patente, a sua tecnologia, tá bom? Mas só aí para você entender que, embora a patente seja nacional, existe o caminho do PCT, existe o caminho de você facilitar esse pedido, fazer um pedido único e esse pedido ser desmembrado pelo próprio INPI em vários outros lugares do mundo. Para você não ter o trabalho de ter que ir em cada país individualmente, né, depositar sua patente, você pode unificar isso no pedido só e esse pedido depois é desmembrado pelo próprio INPI. Tá? Vamos então falar da primeira espécie de propriedade industrial, uma das mais importantes, que se aplica muito ao campo da informática, a patente. A patente ela pode ser tanto de invenção, como ela pode ser patente modelo de utilidade. Tá? Tem diferenças. O que é a patente de invenção? Anotem no cérebro. É quando eu busco a solução para um problema da sociedade através da tecnologia. Respondendo, eu vou resolver um problema da sociedade através da tecnologia. Me responda uma coisa, o coronavírus é um problema hoje da sociedade? O coronavírus é um problema do mundo? É um problema do mundo. Qual é a solução para esse problema? Uma tecnologia biofarmacêutica.
Logo, eu posso ter uma patente para vacina anti-coronavírus. Percebe? Então a patente é o cara usa a sua inteligência, é isso que a gente quer aqui no nosso curso. Não é só o cara que é memorizador e decorador de conteúdo, não. É o cara que consegue pensar, raciocinar, ver o problema, observa a natureza, observa as relações sociais e humanas. Tem a sua sacada e fala, aqui tem um problema e eu sei como resolver esse problema. Eu posso desenvolver uma solução tecnológica para esse problema da sociedade. Assim fez o Bill Gates, assim fez o cara da Amazon, assim fez o cara do Facebook, assim fez o cara dos grandes, das grandes startups, digamos assim, ou das grandes empresas tecnológicas. Eles observaram a sociedade, perceberam um problema e desenvolveram uma tecnologia industrial, física, não de direito autoral, né? Porque, por exemplo, você tem aqui o Facebook. Facebook é programa de computador, não é propriedade industrial, não é patente. Aliás, nunca fale patente de software, porque no Brasil não existe patente de software. Uma coisa é patente, hardware, ar-condicionado, televisão, tá? Tecnologias industriais físicas. Outra coisa é o programa de computador, que é um direito autoral. É outra espécie, é outra lei, é outro campo da propriedade intelectual. Aqui a gente só está falando da patente. E a patente, ela está muito relacionada a dispositivos físicos. Enquanto o direito autoral, ele está muito mais relacionado a uma coisa abstrata. Pô, fala sério, ninguém pega numa linguagem de computador. Ninguém pega numa linguagem de programação. Certo? Isso aí é direito autoral. Porém, é uma coisa muito mais física quando você pega lá uma placa-mãe, por exemplo. Ou você pega uma memória RAM, por exemplo. E aí você tem ali uma patente, porque você tem uma solução tecnológica para um problema da sociedade. E você que está assistindo minha aula, já pensou em como você pode desenvolver alguma solução passível de proteção por patente da sociedade? Beleza, professor, eu tenho uma ideia sim, eu tenho uma ideia. Você tem uma ideia? Que legal. Então eu posso patentear minha ideia? A resposta é depende. Se a sua patente ela se encaixa na patente de invenção, que vai trazer aí uma solução até então não existente, você tem que obedecer alguns requisitos, tá? Alguns requisitos. Mas antes de falar desses requisitos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lembra que eu falei que você vai ter um monopólio? Que a propriedade industrial te dá um monopólio? O cara que, por exemplo, inventa uma fórmula farmacêutica de um remédio, ele tem um monopólio. E se ele quiser, só ele produz aquele remédio e ninguém mais. Só que isso tem um prazo de duração. Se for patente de invenção, ou seja, patente de invenção, estou lembrando aqui, é uma solução tecnológica para um problema existente, nesse caso, o prazo vai ser de 20 anos. Agora, se for patente modelo de utilidade, em que eu não apresentei uma nova tecnologia, eu apenas apresentei uma forma diferente, um objeto com uma forma diferente, só isso. Nesse caso, a duração vai ser de 15 anos. Tá bom? Tá bom? Então, o prazo é de 20 anos para patente de invenção e de 15 anos para patente modelo de utilidade. Tá? Eu poderia falar aqui da questão, outras questões mais específicas, mas eu não vou aprofundar não para não confundir vocês, né? Está sendo até discutido no Supremo Tribunal Federal o tempo mínimo que uma patente deve ter. A lei diz que o tempo mínimo de uma patente de invenção é de 10 anos. Mas eu não vou entrar nessa seara. O que eu quero que você saiba é, patente de invenção, eu estou trazendo aqui uma nova tecnologia que é industrial, então o prazo de validade é de 20 anos. Patente modelo de utilidade, eu não estou apresentando uma nova tecnologia, eu só estou apresentando um objeto com uma forma diferente. Prazo de validade de 15 anos. Tá? Beleza?
Aí a gente fala da questão dos requisitos. Lembra que eu falei que não basta você só tomar ideia, você também tem que ter os requisitos? Primeiro requisito, meu camarada. Estou falando meu camarada porque eu lembro e não lembro. Eu não sei se eu tenho uma aluna nesse período, mas minhas camaradas também, se tiver alguma aluna me ouvindo, me assistindo. Primeiro requisito, o requisito da novidade. Você não pode patentear uma tecnologia que até então já é conhecida. Eu não digo nem de ter sido patenteada, não precisa nem ter sido patenteada. Se for uma coisa que as pessoas já conhecem, não pode patentear. Tem que ser algo que realmente é uma novidade. O nome diz, é uma novidade, ou seja, as pessoas não têm conhecimento. Então, não precisa nem ser patenteado. Se as pessoas já tiverem conhecimento, você não vai poder patentear. Se tiver patenteado, então, em outro país, né? E se tiver sido publicado, por exemplo, sobre esse depósito, essa patente, aí mesmo que você não vai conseguir patentear no Brasil. Ué, professor, mas você não falou que é o princípio da territorialidade? Cada país, a proteção varia em cada país? Sim. Mas olha só que interessante. Atenção a isso. A novidade tem que ser a nível mundial. Olha que loucura. A patente, ela só vale no país. Mas a novidade tem que ser a nível mundial. Se existir uma tecnologia igual a sua, conhecida na Coreia do Sul, ela já veio a público. Você não vai conseguir patentear no Brasil, porque não cumpre com o requisito da novidade. Ok? É isso. Vamos lá. Segundo requisito. Atividade e inventividade. Você tem que inventar uma coisa minimamente criativa. É isso que significa. O que é uma pessoa inventiva? Uma pessoa inventiva é uma pessoa criativa. É uma pessoa que pensa em soluções que não são óbvias demais. Se você pensou numa parada óbvia demais, aí não vai dar para você patentear. Vamos dar um exemplo. O cara desenvolve... Não tem o retro... Acho que é o data show, para que a gente projeta as nossas aulas, quando a gente tem aula física. Vamos supor que o cara projeta uma lente que com a lâmpada faz a luz ficar violeta. O cara vai conseguir patentear isso? Na minha opinião, não, porque não tem criatividade nenhuma. Inventei uma luz violeta para projetar no quadro. Isso tem a criatividade? Não tem criatividade. Aliás, é uma coisa que não tem nem utilidade. Compreende? Então, além de ser novo, tem que ser uma novidade, também tem que ter um mínimo de criatividade. Eu confesso que é uma coisa subjetiva. O que é criativo e o que não é criativo? É uma coisa difícil de definir. Mas quem vai avaliar isso é o avaliador do NPI. Ele que vai dizer se tem ou não atividade e inventividade. Ou atividade inventiva, como queira chamar. Tá? Terceiro requisito, aplicação industrial. Tem que ser uma tecnologia, meu amigo, que possa ser replicada industrialmente. O que significa isso? Capacidade de produção em larga escala. Capacidade de produção em massa. Professor, eu só tenho R$1.000 para minha empresa. Eu só consigo fabricar um por ano. Ok, não tem problema. Então eu não tenho aplicação industrial? Não, você tem aplicação industrial. Aplicação industrial é a capacidade, é a potencialidade de produzir em larga escala. Se você vai conseguir ou não, aí são outros 500. Agora, o que é uma tecnologia que não tem aplicação industrial? Eu colhi aqui um meteorito raro que só cai na Terra de 100 em 100 anos. E com esse meteorito que caiu na Terra, só consigo produzir um produto. Uma peça aqui da tecnologia que eu inventei. Isso tem aplicação industrial? Não tem. Não tem como você fabricar isso industrialmente em larga escala. Em qualquer tipo de indústria. Você não consegue replicar isso. É um material extremamente raro, certo? E inacessível. Quarto requisito. Suficiência descritiva. Quando você for fazer o seu pedido de patente no INPI da sua tecnologia informática, você tem que fazer um relatório contando o pulo do gato. Como assim, professor, pulo do gato? Contando o seu segredo. Contando como foi que você fez para chegar lá.
Pô, professor, você está pedindo, então eu vou ter que revelar o meu segredo para o NPI? Vai. O cara pensou numa fórmula para o coronavírus, vai ter que revelar a fórmula? Vai. É justamente isso que eles querem, que você revele o pulo do gato, e aí uma troca. Eles te dão um monopólio para você explorar aquilo por 20 anos, mas depois dos 20 anos eles vão abrir para geral. Todo mundo vai ter acesso à sua tecnologia, ao pulo do gato, à fórmula. Isso tem que estar bonitinho descrito lá no relatório. É por isso que você tem os remédios genéricos. E eles são tão mais baratos que os remédios que não são genéricos. Porque o remédio genérico, ele pegou uma patente farmacêutica que caiu, porque passou o prazo de 20 anos, e ele replicou. E aí ele consegue fazer isso por um preço muito mais barato. Compreende? Então você tem que fazer um relatório detalhado dizendo como você fez para chegar naquela solução tecnológica. Ok? Por fim, esses são os 4 requisitos. Eu só quero fazer um esclarecimento. Lembra quando eu falei da novidade, que é o primeiro requisito? Que eu falei que não precisa... Quer dizer, que a novidade assim, não pode, né? O público não pode ter conhecimento da tecnologia. Quando o público tem conhecimento, a gente fala que caiu no estado da técnica. Então, se você vê alguma coisa, algum artigo específico, algum artigo técnico, a tecnologia tal caiu no estado da técnica. O que significa isso, professor? Significa que o público teve conhecimento. Não tem mais novidade. Caiu no estado da técnica? Não tem novidade. Por quê? Porque passou para o conhecimento do público. Entendeu? Exceção no estado da técnica. No direito a gente tem exceção. Lembra que eu falei que você não pode... O público não pode conhecer da sua tecnologia? Lembra que eu falei isso? Existe uma forma de você divulgar isso para o público, olha só, e mesmo assim você conseguir depositar no NPI. É o chamado período de graça. O período de graça é um período de 12 meses. Você vê que na maioria das vezes é sempre 12 meses, né? Na maioria das vezes é sempre, ficou contraditório, mas na maioria das vezes o período é de 12 meses. O período de graça ele vai te dar 12 meses entre a sua revelação ao público até você conseguir de fato depositar a sua patente. Professor, agora eu não entendi mais nada. Você falou para mim que o público não podia conhecer. Aí agora você está falando para mim que tem uma exceção em que o público pode conhecer e mesmo assim eu vou conseguir depositar a patente? É, exatamente isso. Se for uma dessas 3 hipóteses aqui, que eu elenquei, 1, 2 ou 3, você vai poder, o público vai poder tomar conhecimento e mesmo depois você vai poder aí depositar a patente. Vamos supor que você pensou numa baita tecnologia e você resolve fazer uma festa, um coquetel, champanhe para lá, champanhe para cá, chama jornalista, chama a mídia e você apresenta lá um dispositivo informático que torna a pessoa invisível, sei lá, um relógio que muda a forma da pessoa, igual os desenhos de ficção científica, né? Aí o relógio que você coloca no pulso e você muda a forma da pessoa. Aí você faz uma festa e você faz uma apresentação desse produto. Nesse caso, como foi você mesmo que promoveu e foi para divulgar a sua invenção, você ainda assim vai poder patentear, vai poder depositar essa tecnologia no NPI, porque você está dentro do período de graça, mas tem que fazer isso dentro do período de 12 meses. Tá? E aí existem outras exceções aqui que eu não vou entrar em detalhes para não aprofundar muito. Só vou dizer para vocês uma coisa, não é recomendável abusar do período de graça, porque se você tem uma tecnologia muito top na sua mão, você não vai querer patentear só no Brasil. Só que nem todos os países aceitam essa brincadeirinha aqui do período de graça não, tá? O Brasil aceita período de graça, que é você revelar para o público nessas 3 hipóteses e mesmo assim não perder a novidade, mesmo assim poder patentear. Mas tem países que não aceitam essa exceção. Tem países que você tem que ter sigilo absoluto e acabou, ponto final. Então, assim, pensa bem
se você vai querer fazer uso dessa exceção ou não, mas eu quero que vocês conheçam, vocês têm que conhecer esta exceção, beleza? Segundo tipo de patente, patente modelo de utilidade. Diferente da primeira patente, que era inovação tecnológica, aqui eu vou chamar inovação em forma, na forma do produto, apenas isso. Você não trouxe nenhuma novidade tecnológica. Você não trouxe um ar-condicionado movido a energia eólica. Estou inventando aqui na minha cabeça. Não. Você pensou num ar-condicionado que tem um formato em T. Estou chutando aqui. E esse formato em T, ele facilita a vida da pessoa lá de alguma forma. Pronto. Você tem uma patente modelo de utilidade. Tá? Vou dar um exemplo muito comum de patente de modelo de utilidade. Quem pensou no relógio de pulso... Patente modelo de utilidade. Você só botou uma pulseira no relógio. O relógio que era de parede, você botou uma pulseira nele, só isso. Então, assim, pulseira é uma inovação tecnológica? Pelo amor de Deus, né? Claro que não. Pulseira não é uma inovação tecnológica. É só um pedaço de couro, de metal que você colocou no relógio. Mas traz uma nova utilidade. Olha o nome da patente. Traz. Eu posso... olhar a hora em qualquer lugar da rua, porque eu estou carregando o relógio comigo. Ora, se eu estou trazendo uma inovação, essa inovação é apenas na forma, não é uma inovação tecnológica, e ela traz uma utilidade, eu tenho aí uma patente modelo de utilidade. Eu tenho aí um objeto passível de proteção, patente modelo de utilidade. Tá? Então, quais são os requisitos? Novidade, já expliquei qual é. Aplicação industrial, já expliquei qual é também. Suficiência descritiva, já expliquei também. Então você vê que é praticamente os mesmos requisitos da patente de inovação. Só muda um. Aqui é ato inventivo. O nome é diferente e o significado é diferente do requisito da patente de inovação. Se está com dúvida, para, volta, respira um pouco, assiste de novo. Tá? Enquanto da patente de inovação é atividade inventiva ou atividade inventividade, na patente modelo de utilidade é ato inventivo. Cuidado, porque os nomes são parecidos, mas são diferentes, tanto no nome quanto no seu significado. Enquanto atividade inventividade é você fazer algo com uma certa criatividade, algo que não seja óbvio demais, o ato inventivo é simplesmente você trazer uma utilidade para aquele produto que você está apresentando. Não pode ser apenas uma mudança estética, sabe? Eu fiz um mouse em formato quadrado. Pô, beleza, o mouse tem formato quadrado. Ele traz alguma utilidade? Não, inclusive ele aumenta a tendinite. Pô, então não é uma patente modelo de utilidade. Não é uma inovação tecnológica, o mouse quadrado, porque um formato quadrado não tem nenhuma tecnologia, e também não é uma patente modelo de utilidade, porque ele não traz utilidade. Ele traz aí um prejuízo. Então, o ato inventivo significa você trazer uma nova utilidade. Certo? Aí eu dou o exemplo do relógio de pulso. Mas sabe aquelas carteiras que tem um buraquinho onde você encaixa o copo? Aquilo ali é uma nova tecnologia? Não. É uma mudança na forma? É. Traz uma nova utilidade? Traz. Ato inventivo. É isso que é ato inventivo. É a mudança na forma que traz uma nova utilidade. Tá? Então, vocês têm que saber os requisitos tanto da patente de invenção quanto da patente modelo de utilidade. Tem coisas que não podem ser patenteadas. Vamos falar delas? O que não pode ser patenteado? Professor, descobrir um mineral extraterrestre que é muito parecido com a kryptonita e quero patentear essa minha descoberta. Meu amigo, você não pode patentear algo que já existia. Patente é a invenção de algo que não existia, pô. Se você apenas descobriu algo, você não inventou aquilo, você apenas tornou conhecido algo que antes não era conhecido. Então, descobertas como novos planetas, novas espécies de plantas, de animais, de minerais, essas coisas assim, não podem ser patenteados. Criações puramente abstratas e intelectuais. Pô, pensei aqui numa fórmula de aprender mais rápido.
Você vê esses cursos aí, como aprender inglês em 3 meses. Eu não acho que isso seja possível. Mas esse método é patenteável? Não, isso nem é uma inovação tecnológica. Isso é uma inovação puramente intelectual e abstrata. Não pode ser patenteado, ok? Métodos matemáticos que são apenas uma forma de você calcular o negócio mais rápido, ou aprender mais rápido, ensinar mais rápido, essas coisas assim são criações puramente intelectuais e abstratas. Obras literárias, programas de computador, isso aí é direito autoral, já falei. Isso não é patente. Não vai, pelo amor de Deus, não vai falar patente de software. Você é meu aluno. Você não vai falar isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você pode até falar, mas aqui no Brasil não existe patente de software. Ou é patente ou é software. São coisas separadas. Ou é programa de computador ou é patente. Você também não pode patentear. Achei uma perna de uma perereca. Vou patentear a perna da perereca? Não vai. Achei uma pata da centopeia. Não vai patentear um pedaço de um ser vivo ou de um bicho que está morto, de um material biológico. Aí vou patentear uma casca de uma árvore. Não pode. Entendeu? Você também não pode patentear invenções que sejam contrárias à moral e aos bons costumes. Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela visão raio-x do Superman? Eu acredito que se alguém criasse um óculos em que fosse possível ver as pessoas por baixo das roupas, ver o corpo nu da pessoa, isso não poderia ser patenteado. Porque é uma invenção contrária à moral e bons costumes, né? Você vai ver as pessoas peladas. Você compreende? Você não pode patentear isso. Patentes contrárias à saúde humana ou animal. Eu inventei aqui um novo gás tóxico que mata todos os animais do planeta Terra. Pô, pelo amor de Deus, você não pode patentear isso não. Inventei que é uma máquina de tortura. Não pode patentear isso, porque vai contra a saúde humana. Tá? E substâncias quando resultantes da transformação do núcleo atômico. Isso é uma coisa lá da física lá e tal. Isso também não pode ser patenteado. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui. Eu vou falar de marca na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou ver aí qual vai ser o feedback da turma em relação à atividade. E depois eu lanço lá o fórum com a atividade referente a essa aula. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.